vídeo de hoje a gente vai relembrar algumas adaptações da novela Carinha de Anjo. Novela infantil de bastante sucesso, mas também envolto em algumas polêmicas. Já curtiu esse tema? Então já deixa teu like aí. Eu sou a Aldine, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Começou lá em 1973 com uma novela Papa Coração, que é a novela, original. Depois dela vieram as adaptações. Algumas adaptações mantiveram, o nome Papa Coração e outras acabaram mudando para Carinha de Anjo. Na novela Papa Coração de 1973, quem dava vida a Dulce Maria, que nessa versão, original não era Dulce Maria. Dulce Maria era mais para as versões de Carinha de Anjo, a novela que ganhava esse nome. Mas nessa versão oficial original, a protagonista mirim se chamava Angélica Penina de Maria, mas todo mundo só chamava ela de Penina. E quem dava vida a essa personagem travessa era Andréa Del Boca. E o criador desse melodrama familiar foi o Abel Santa Cruz. O Abel Santa Cruz, ele era um roteirista. Além de roteirista, ele também era produtor e autor de novelas lá na Argentina. Ou seja, Papa Coração, todo mundo acha que é uma novela mexicana, que foi o México que foi o primeiro que criou, mas não, gente. Essa novela saiu lá da Argentina, passou pelo México, chegou aqui no Brasil, porque as adaptações foram passando ao longo do tempo para outros países, do tanto que essa obra era maravilhosa. Abel Santa Cruz era um importante roteirista de rádio e cinema lá na Argentina. E por mais que os textos dele, para as novelas adultas tivessem feito muito sucesso, quando ele se aventurou nas novelas infantis, parece que foi assim, foi aquele boom, gente, porque foi muito, mas muito sucesso. E você já deve ter ouvido falar desse nome, Abel Santa Cruz, porque ele foi o mesmo criador de novelas bastante conhecidas e famosas como Chispita e Carrossel. Gente, quem é que não se lembra de Carrossel, Porque, também Carrossel foram várias e várias versões. E o mais legal é que todas as versões de Carrossel foram exibidas no SBT. Alguns textos do Abel Santa Cruz que foram adaptados aqui no Brasil foi Papai Coração, Pequena Travessa, Pícara Sonhadora e, é claro, Carrossel e Carinha de Anjo. Infelizmente, o Abel Santa Cruz já é falecido. Ele se foi em 1995 de câncer, mas as suas obras se perpetuam ao longo do tempo, principalmente as obras infantis, que foram as que mais fizeram sucesso na carreira dele, não só lá na Argentina, mas também em outros países. A novela Papa Coração de 1973 fez bastante sucesso, mas bastante sucesso, que logo após o fim da novela, não demorou muito, lá em 1974 já estavam produzindo um filme chamado Papa Coração Quer Casar-se. Olha só o tanto que a novelinha fez sucesso na Argentina. Só que assim, a novela fez muito sucesso, fez. Só que esse sucesso acabou gerando algumas polêmicas em torno da novela. Para começar, diziam que a atriz, que interpretava a Angélica Penina de Maria, que era a nossa Tininha, a nossa Dulce Maria lá de Papa Coração, falavam que ela estava sendo praticamente obrigada, pelos pais a fazer a novela ou fazer outros programas que tivesse na casa. Psicólogos da época diziam que essa atriz mirim estava sendo explorada pelos pais e que ela não estava vivendo de acordo com a idade dela. Só que isso nunca foi comprovado, mas eram mais especulações da época. Até porque, gente, a novela fazia muito sucesso e a atriz Andréa Del Boca fazia muito sucesso com essa novela, tanto que depois dessa novela vieram muitas e muitas e muitas outras novelas. A atriz praticamente cresceu diante do público, tanto que ela começou a fazer muita novela, que chega uma época que o rostinho dela começou a ficar saturado e ela começou a fazer, essa chamada para menos, para fazer menos novelas. E por mais que ela tenha feito alguns trabalhos antes de Papa Coração e também depois de Papa Coração, praticamente essa novela foi aquele boom, que estourou, que lançou a Andréa Del Boca para o mundo. Como eu já falei para vocês, essa novela ela foi envolta de algumas polêmicas, porque além desses psicólogos da imprensa ficar lá em cima falando que estavam explorando a menina, também aconteceu uma coisa muito trágica na época de exibição dessa novela, que foi o fato de uma menina de apenas 5 anos ter se matado
né, na época que estava sendo exibida essa novela. Porque para quem assistiu a novela Carinha de Anjo, sabe que nessa novela a protagonista Mirim, ela falava com a mãe falecida dela, né? Ela ia lá, conversava, a mãe dela dava conselhos e tudo mais. E a menininha que assistia a essa novela, ela queria fazer a mesma coisa que essa personagem. Só que para isso, ela não queria ficar só, né, na imaginação ou, né, no fantasma da mãe falecida dela. Ela queria ver, queria se encontrar pessoalmente com a mãe dela. Então, os veículos, né, de imprensa da época, da Argentina, soltaram que aconteceu isso, que a menina acabou se matando. Só que ninguém falava exatamente como que aconteceu e o porquê realmente, mas eles falavam que um dos motivos seria por conta da novela. Então a novela começou a sofrer um pouco por conta disso, porque as pessoas pensavam: ah, não vou deixar meu filho assistir essa novela não, porque olha lá, aconteceu isso e aquilo com a menina, vai que acontece com o meu filho. Então foi uma coisa muito complicada, porque quando isso aconteceu, ainda estava rodando a novela e eles tiveram que continuar, né, a novela mesmo com todas essas polêmicas em cima, porque eles deixavam bem claro que não tinha sido por conta da novela que aconteceu, né, essa tragédia, infelizmente, com a garotinha. Mas, né, tinha aquele outro lado que dizia que a novela estava tendo uma má influência em cima das crianças. E por conta dessa tragédia que aconteceu com a menina, eles tiveram que prestar mais atenção, não só, né, ao final da novela, mas também depois. Porque a gente sabe que depois que uma novela termina, se ela fez bastante sucesso, consequentemente iriam vir, né, as adaptações. Então, quem fosse fazer as adaptações dessa novela tinha que tomar muito cuidado na hora de retratar, né, a mãe da menina. E o que aconteceu? As outras novelas, né, que vieram depois tentaram amenizar a figura da mãe, né, da menina. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas adaptações. Mesmo com todas essas polêmicas em volta dessa novela, ela fez bastante sucesso. E vendo o sucesso dessa novela, o que a Televisa fez? Foi lá e produziu seu primeiro remake, que eles intitularam Mundo de Juguetes, lá de 1975. Foi um remake produzido pelo Valentim Pimstein, que contava com a protagonista mirim Graciela Mauri. Ela dava vida à espevitada da Cristina Salinas, ou seja, a nossa Dulce Maria nessa novela. E eu citei para vocês anteriormente sobre essa polêmica envolvendo a menina lá de 5 anos que infelizmente acabou morrendo. E o que os produtores tiveram que fazer com essa novela e o que eles iriam fazer nas próximas adaptações. E uma dessas adaptações que foi feita para tentar evitar que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Papa Coração, eles resolveram amenizar ao máximo a presença da mãe da menina nessa novela, que acabou sendo substituído pela Lana Tomazina. Ou seja, que era uma senhora e a personagem Cristina ia lá conversar, que ela dava conselhos, que ela ficava se lembrando, falando como era a mãe dela. Você deve me perguntar, essa novela fez sucesso? Seguiu tudo direitinho? Não teve problema nenhum? Gente, essa novela foi um grande, mas um imenso sucesso lá no México. Mas o fato dela ter, né, feito muito sucesso não livra a novela de ter tido, né, lá as suas polêmicas. E uma dessas polêmicas estava envolvida com a protagonista da novela. Porque eu vou te contar uma coisa. A protagonista que eu falei para vocês é a Graciela Mauro, né? Ela que deu vida a Cristina Salinas na novela. Só que a verdadeira protagonista da novela não era para ter sido ela. Não entendeu? Deixa eu explicar direitinho para vocês. Na época de exibição dessa novela, antes de começar as gravações da novela, eles fizeram, como é que eu posso dizer, uma espécie de ídolo, sabe? Aqueles programas de reality show e tudo mais. Só que nesse caso, era um reality show para achar a nova protagonista da novela. Fizeram toda aquela produção para poder fazer esse concurso, e nesse concurso quem participava e ganhava tinha o direito, né, ganhava como prêmio o protagonismo de uma novela, que no caso seria essa novela. Para vocês terem uma ideia, esse concurso durou quase um ano, gente, quase um ano. 4.000 crianças participaram desse concurso, gente. 4.000 crianças queriam ser a protagonista dessa novela. Então eles fizeram, foi afunilando até ficar só 100 candidatos. E quem é que estava no meio de todos esses candidatos? Uma menina de 7 anos chamada Angeline Santana.
A Angeline Santana, ela tinha um sonho, mesmo tão assim, tão novinha, ela tinha esse sonho de ser atriz, de participar dessa novela, de ser a protagonista dessa novela. Então ela passou por todas as fases, todas as eliminatórias, foi ganhando isso, foi ganhando aquilo, foi ficando entre as finalistas, e quando por fim chegou o dia, ela foi a campeã deste programa. Ela ganhou o protagonismo, né, da novela. Só que tinha um problema durante esse concurso. Quando eles estavam lá avaliando as crianças e chegou nessa fase de eliminatória, né, que ficou 12, depois 6 crianças. Quando os jurados iam dar as notas, os jurados eles davam 9, 10 para Angeline Santana, mas, né, o Valentim Pimenta dava 3. Ou seja, ele praticamente não estava gostando da menina. Por mais que tudo desse a entender que estava todo mundo curtindo, que estava gostando, né, das interpretações de tudo que a Angeline Santana estava fazendo, o Valentim Pimenta não estava gostando. E o que aconteceu, gente? A menina, ela foi, né, a vencedora desse concurso. Ela ia ser a protagonista da novela. Só que 4 dias antes de iniciar as gravações da novela, já estava tudo acertado, gente, já tinha até assinado o contrato e tudo mais, o Valentim Pimenta chegou na mãe da menina e falou que a menina não ia mais participar da novela. A menina ficou desesperada, a mãe dela também ficou, a mãe dela não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo, porque já estava tudo acertado, que a filha dela ia ser a protagonista da novela. A menina tinha passado por todos, gente, eram 4.000 crianças, dessas 4.000 crianças, a Angeline Santana foi a finalista e ganhou e levou, né, o prêmio de ser a protagonista. Mas o Valentim não queria a menina na novela. A desculpa do Valentim para não aceitar a menina como protagonista da novela dele era que ela era muito emotiva, gente, e que isso não ia dar certo, fora que o pai dela também não concordava que ela fosse, né, a protagonista da novela. Parece que só a mãe dela estava querendo. Mas enfim, a verdade não era essa. A verdade é que todo mundo estava torcendo pela menina e estava todo mundo querendo que ela fizesse a novela. Tanto que levaram ela para participar do concurso. Só que não adiantou nada, gente. Ela podia bater o pezinho dela, podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas não adiantava. Mas, por que não adiantava? Porque eles já tinham, digamos assim, uma pessoa para fazer, né, para ser a protagonista dessa novela. E essa pessoa, né, essa pessoinha, ela não participou das eliminatórias, né, do concurso e tudo mais, não, gente. Foi praticamente uma coisa arranjada. Só que assim, não estou botando culpa na menina, porque a menina era muito pequenininha, né, gente? Era um tico de gente, linda, maravilhosa. Eu não tô culpando ela, mas, né, os pais dela por trás de tudo isso, mais o Valentim e os outros produtores estavam por trás disso. Infelizmente, eles colocaram a menina lá para ser a protagonista e a Angeline Santana ficou de fora. Eu também vi em algumas entrevistas que quando aconteceu todo esse escândalo, ela chegou a ver a Graciele Mori apenas uma vez, e quando elas se encontraram, rolou toda aquela emoção, né, por parte das duas. Ela fala em entrevista que a Graciele Mori pede desculpas para ela, fala que não teve culpa, que não foi ela, né, que quis ser colocada lá na novela e tudo mais. As duas choram e depois disso elas não tiveram mais nenhum tipo de contato. Mas enfim, por mais que o tempo passe, a Angeline Santana até hoje se lembra, né, deste papel que poderia ter sido dela, mas acabou não sendo. E outro fato curioso sobre essa novela é que ela é considerada a segunda novela com maior número de capítulos lá do México, ou seja, a segunda novela mais longa lá do México. Essa novela ela foi exibida de 1974 até 1977, totalizando 605 capítulos de meia hora. Aí você pensa, essa é a segunda novela, né, mais longa do México. Qual é a primeira novela mais longa do México? A primeira novela mais longa lá do México se chama El Amor Tiene Cara de Mujer. É uma novela lá de 1971 que contava com 760 capítulos. Eita, gente, mas é muito capítulo, né? Depois da obra original e depois do primeiro remake no México, eis a vez do Brasil fazer, né, a sua versão. Aí você pensa, então a primeira versão da novela Carinha de Anjo, quem fez foi o SBT, né? Não foi o SBT, gente. Foi a TV Tupi. Isso mesmo, lá em 1976, a TV Tupi dava vida ao primeiro remake brasileiro da novela Carinha de Anjo. Só que ainda não era Carinha de Anjo, gente. Eles mantiveram, né, o nome, né, da obra original,
Papai Coração. Vocês lembram, né? Papa Coração, lá da Argentina, depois Mundo de Juguetes no México e agora Papai Coração no Brasil. A nossa protagonista mirim dessa novela era a Nájera Turete. Ela dava vida a Titina, que era uma garota espevitada de 9 anos. E como eu já falei anteriormente para vocês, por conta da polêmica da primeira novela original, Papa Coração, fizeram algumas adaptações ao longo do tempo, nos remakes dessa novela, por conta do que aconteceu lá com a garotinha. E nessa versão brasileira, eles mantiveram, a mãe da menina, que ela falava com a mãe falecida, só que neste caso, ela, como é que eu posso falar? Ela sonhava com a mãe dela, que ela estava falando com a mãe dela, porque na versão original, a menina, ela via o fantasma da mãe, tanto que aconteceu toda essa polêmica. E nessa novela era uma espécie de sonho. Então a menina ficava com as suas conversas imaginárias com a mãe dela, ficava sonhando com a mãe dela, às vezes ela estava acordada, ou dormindo acordada, sonhando com a mãe dela. E essa novela, ela foi muito interessante, porque ela contava com praticamente a família toda Goulart. Foi muito divertido. Pensa, gente, a família Goulart se reunindo em uma novela. Porque nessa novela Papai Coração, você podia ver o Paulo Goulart, você podia ver a Anissete Bruno, você podia ver os filhos dele contracenando, gente. Que era a Bárbara, a Beth e o Paulo Goulart filho. Gente, incrível. Fora que também a sogra estava contracenando nessa novela. A Eleonor Bruno estava também nessa novela. E assim como aconteceu na versão mexicana Mundo de Juguetes, nessa novela brasileira eles também fizeram um concurso, Nesse caso foram 2.000 crianças que participaram desse concurso e a Nájera Turete acabou ficando com a protagonista mirim dessa novela. Engraçado é que como a família Goulart praticamente estava toda nessa novela, todo mundo achava que a Nájera Turete também era a filha verdadeira dele, porque achavam que ela era muito parecida com ele, mas não, gente, ela não era a filha dele, não. Os outros eram, mas ela não era, não, mesmo sendo parecidos. Outra coisa interessante dessa novela é que foi a última novela gravada em preto e branco na TV Tupi. E também, foi uma novela que não houve censura, porque você sabe que teve uma época lá uma época do regime militar que as obras elas eram censuradas, não podia isso, não podia aquilo, eles interferiam em tudo. E essa novela foi um caso raro, gente, porque eles não se metiam no texto, então tudo que era escrito era exibido para as pessoas. E se esse drama familiar já fez sucesso lá na Argentina e no México, no Brasil não foi diferente, gente, fez muito, mas muito sucesso, tanto sucesso que também foi importada para outros países. Outra curiosidade dessa novela é sobre a protagonista mirim. Ela ficou 15 dias afastada dessa novela porque ela teve cachumba e pra não ter que parar assim totalmente, acabaram usando uma dublê de corpo. Então, como ela teve que ficar esses 15 dias afastada das gravações, a dublê ficou lá de costas dublando as falas da Nájera Turete. Outro fato interessante dessa novela é que ela foi finalizada com 226 capítulos, mas ainda tinha 19 capítulos para serem gravados. Mas como o pessoal estava vendo que já estava indo bem, que não precisava dessas outras, praticamente ia ser só para encher linguiça, Então eles pensavam, não, gente, não precisa mais não vamos ficar mais arrastando a novela não, já tá bom, já tá ótimo, então vamos parar com os 226, então os outros praticamente ficaram perdidos, Mas o bom é que eles ainda não tinham gravado, eles só tinham escrito, as cenas que iam ser gravadas, então não doeu tanto, perder as 19 cenas. Sem dúvida, a Titina da Nájera Turete fez bastante sucesso no Brasil. Praticamente, a primeira carinha de anjo do Brasil. Em 1986, a Argentina produzia o seu primeiro remake de Papa Coração. Porque você sabe, Papa Coração é uma novela da Argentina, a primeira carinha de anjo da Argentina. Aí, anos depois, eles foram lá e fizeram um remake, só que não deixaram o mesmo nome, acabaram colocando o Mundo de Bonecas. Nessa novela, a nossa protagonista mirim era a Anália Castro. Ela dava vida à nossa espevitada da Gabi. Infelizmente, a gente não consegue achar muitos arquivos sobre essa novela. Era como se ela nem existisse, mas ela existiu. Tanto que uma das atrizes que participou dessa novela postou um único vídeo que tem no YouTube sobre essa novela. A imagem não tá assim numa qualidade muito boa, até porque foi gravada há muito tempo, mas é praticamente o único registro que a gente tem atualmente dessa novela. Aí você me pergunta, mas o que aconteceu com essa novela? Por que a gente não consegue achar muitas coisas sobre essa novela? De acordo com essa atriz,
houve um incêndio, né, há muito tempo atrás lá no Estúdio 13, que era onde era gravado as novelas, e, né, pegou fogo e praticamente muitos arquivos ficaram perdidos nesse fogo, e um desses arquivos era essa novela. Então, infelizmente, você não consegue achar muita coisa sobre ela. E você só consegue achar esse vídeo porque a atriz, na época, fez aquela gravação caseira, sabe? Em casa. Então, por isso que a gravação não tá nem muito boa, então você não consegue ver assim nitidamente, mas é o único registro que a gente tem sobre essa novela. Mas vale lembrar que ela também foi, né, um remake da obra original Papa Coração. Então a gente tinha que colocar aqui, tinha que falar, né, citar sobre ela. É uma pena, né, que muitos arquivos tenham se perdido nesse incêndio, porque a gente já conheceu, né, alguns casos, não só lá na Argentina, mas aqui no Brasil também já aconteceu isso, né, de pegar fogo, né, em alguma das emissoras, acho que na Globo também já aconteceu, e também já no SBT, e acabar perdendo alguns arquivos, né, algumas imagens disso, daquilo. Então é triste, né, mas fica na memória das pessoas que assistiram na época. Com certeza você vai ver, né, aqui pela internet, que em 2008 o canal Telefuturo, que é um canal paraguaio, produziu uma novela chamada Papa del Coração, que em alguns lugares cita que é remake de Papa Coração lá de 1973. Mas eu vou dizer pra vocês, gente, essa novela ela só tem um nome parecido, mas ela não é remake de Papa Coração do, né, escritor, né, do roteirista, produtor e autor de novelas Abel Santa Cruz. Por mais que em alguns lugares falam que é remake, que outros é uma adaptação livre e tudo mais, se você der uma lidinha na sinopse, fazer a comparação, você vai ver que uma novela não tem nada a ver com uma outra novela, gente. Praticamente é muito, mas muito diferente. No caso dessa versão de 2008, o protagonista é um menino, porque nas outras versões é uma menina, só que nesse caso é um menino, chamado Luizito, interpretado pelo Eduardo Lescano. Só que é uma história completamente diferente, então praticamente ela não pode ser incluída aqui nesse vídeo como uma adaptação de Carinha de Anjo, porque é uma novela totalmente diferente. Mas eu vou citar aqui, né, pra caso vocês ficarem aí em dúvida se é ou não é remake, tá? Mas não é, tá bom, gente? A novela Papa del Coração foi a primeira novela, né, diária produzida lá no Paraguai. E por mais que algumas pessoas achem, né, que ela é remake de Papa Coração, eu já falei que ela não tem nada a ver. E eu falo assim que ela não tem nada a ver, que ela não é remake nem nada, porque o próprio, né, roteirista dessa novela, o Gaston e o Jorge Maestro, eles citam em vários momentos de uma entrevista de uma forma, como é que eu posso dizer, como se essa obra fosse uma obra original, que quando eles criaram essa novela, eles não se inspiraram na novela do Abel Santa Cruz. É claro que quando você vai criar alguma coisa, você acaba se inspirando em várias coisas, mas eles não deixam explícito que eles, né, se inspiraram na novela dele, e sim que foi, né, uma criação original. E nos anos 2000, o México resolveu fazer um novo remake dessa história, só que agora, em vez de Papa Coração, Mundo de Juguetes, agora nós temos Carinha de Anjo, que no México, né, Carita de Ángel. E a Daniela Aedo dava vida à espevitada da Dulce Maria. Quem é que não se lembra, gente, dessa novela? Novela inesquecível, que é claro que foi transmitida pelo SBT. Praticamente foi a primeira Carinha de Anjo que muitas pessoas que acompanham as novelas do SBT acabou conhecendo. Vocês se lembram, né, que eu citei lá na primeira versão do problema que aconteceu, da tragédia que aconteceu e o que aconteceu depois nas outras adaptações. Nessa adaptação dos anos 2000, eles resolveram manter o texto original. Então, a novela lá de 1973, que tinha a mãe, né, fantasma da menina, foi mantida na versão de 2000. Quem nunca chegou a acompanhar Papa Coração lá de 1973, mas acompanhou a versão Carita de Ángel de 2000, via lá a Dulce Maria falando com a sua mãe, né, em forma de fantasma. E essa novela, ela foi um fenômeno tão grande, mas tão grande no México, que esse sucesso também chegou aqui no Brasil, gente. Tanto que quando o SBT exibiu essa novela, ela foi um sucesso estrondoso. Foi uma daquelas novelas que praticamente cutucou um pouquinho a concorrência, porque a gente sabe que uma outra novela que chegou a fazer isso foi Carrossel, aquela versão lá de 1989, né, que cutucou a Globo. E essa novela Carinha de Anjo conseguiu isso também, conseguiu dar aquela cutucada na concorrência. A novela fez tanto, mas tanto sucesso que a protagonista acabou vindo visitar o Brasil, participou de alguns programas do SBT, como você já sabe, né, quando esses famosos mexicanos vêm aqui pro Brasil, eles acabam
acabam participando de alguns programas da casa. O sucesso dessa novela e dessa personagem foi tão grande que a personagem Dulce Maria virou boneca. Eles lançaram um CD, mesmo com as músicas bem curtinhas, eles lançaram um CD dessa novela. Ela também foi para os palcos de teatro com a peça Carita de Ángel, Las Nuevas Aventuras em Vivo. Então você podia ver lá o Miguel de León, a Dulce Maria contracenando no palco com as pessoas. Não era todo o elenco, né, original, mas pelo menos alguns estavam participando dessa peça de teatro. Infelizmente, um acontecimento muito triste que houve nessa novela foi o falecimento da Liberdade Lamar, que era, né, a nossa querida Madre Superiora. Na época a novela teve um recesso e quando ela voltou desse recesso, fizeram toda uma homenagem para a Liberdade Lamar. Para tentar justificar, né, a ausência, a saída da Madre Superiora da novela, eles falavam que ela tinha ido para um retiro espiritual. E quem entrava, né, no lugar para dar prosseguimento, né, aos afazeres do Colégio das Freiras, era a reverenda Lúcia, que foi interpretada pela Silvia Pinal. Ela não ia substituir, né, não ia ficar com o posto de Madre Superiora, não ia, até porque não tem como substituir a Liberdade Lamar na novela, né, gente? Mas ela ia ficar apenas como a reverenda Lúcia. A gente não pode deixar de citar que na época que essa novela foi exibida aqui no Brasil, quem fazia a dublagem da Daniela Aedo era Ana Lúcia Menezes, que vocês conhecem a voz dela pela Maite Perrone. Ou seja, ela dublava a Dulce Maria, a nossa carinha de anjo mexicana. E depois de muito tempo, Papa Coração ganha uma nova adaptação. E é claro, novamente com o nome de Carinha de Anjo, assim como aconteceu, né, no remake mexicano. E nessa adaptação de 2016, quem vivia a espiritada da Dulce Maria foi a atriz Lorena Queiroz. Claro, mesmo contrariando algumas pessoas, porque eu sei que muitos queriam que o SBT exibisse, né, uma reprise da versão mexicana, essa versão brasileira até que fez sucesso, gente. Ela fez tanto sucesso que ela também foi exibida em outros países, como Angola, Venezuela, Moçambique, Equador. Sabe que uma coisa bastante interessante dessa novela foi a participação da nossa atriz maravilhosa mexicana Lucero, né, que ela veio para o Brasil para interpretar a Teresa, que seria a mãe, né, fantasma, que ficava conversando com a personagem da Dulce Maria. Só que a gente sabe que nessa versão eles também deram uma suavizada nesse tema por conta do que já tinha acontecido no passado. Então, nesse caso aqui, ela não falava com o fantasma da mãe dela, ela falava com a mãe dela nos sonhos. Toda vez que ela ia dormir, ela sonhava com a mãe dela. Então, essa foi a forma do SBT amenizar. Sabe que na época que estava sendo divulgado que a Lucero ia participar dessa novela, houve aquela turminha que adorou, que gostou, mas também houve aquela turminha que não gostou, que detestou, que achava que a carreira da Lucero estava indo de ladeira abaixo só porque ela estava fazendo uma novela do SBT, né, no Brasil. Mas enfim, deu tudo certo, tanto que a novela foi um sucesso. A Lucero veio, fez a novela, cantou a abertura dessa novela, também cantou algumas músicas para a trilha sonora dessa novela. Essa novela fez tanto, mas tanto sucesso que é claro que iam surgir vários produtos licenciados. Então, se você quisesse uma mochilinha, lápis de cor, uma mochila disso, não sei lá, você conseguia, né? Quem gostava, né? Quem curtia essa novela podia ter vários desses itens na sua casa. A gente sabe que por conta do orçamento, às vezes não dá para fazer determinadas cenas da novela, mas nessa novela, uma coisa bastante interessante é que eles realmente fizeram uma viagem internacional. Porque quando a Cecília se casa com o Gustavo, eles vão lá para a lua de mel e tudo mais, eles realmente vão lá para Bariloche, na Argentina, gente. Olha que legal. Porque vocês sabem que quando o orçamento tá muito pouco, eles colocam um chroma key lá e finge que a pessoa tá em país tal, né? Mas não tá. Mas no caso dessa novela, eles realmente fizeram uma viagem internacional. Então eu achei bem interessante. Assim como aconteceu com a versão mexicana, a Carinha de Anjo, né? A versão brasileira também foi para os palcos. Que eles fizeram uma turnê oficial Carinha de Anjo, né? Um show. Então parte do elenco vocês podiam ver lá. Não tava todo mundo não, tá, gente? É só um tiquinho do elenco que tava, né, nessas apresentações. Então vocês que gostavam, que curtiam a novela, que queriam ficar mais perto, né, de alguns personagens, vocês podiam prestigiar
essa turnê. Depois que a gente não pode deixar de citar que, assim como a boa parte das novelas do SBT, sempre eles colocam, né, enfiam um monte de participações especiais. Então, muitos apresentadores ou até artistas que não são da casa acabam participando da novela. Então, vocês podiam ver na novela Carinha de Anjo participações como o Celso Portiolli, o Ratinho, o cantor Daniel, ainda tínhamos o padre Fábio de Mello, o Eduardo Costa, a Milene Domingues. A Milene Domingues era a ex do Ronaldo, não é? Também tínhamos o Zé Felipe, o Supla, o Carlos Bertolazzi, então eram muitas participações especiais. E aí, me fala aqui nos comentários qual dessas versões foi a que você mais gostou e qual delas que vocês chegaram a assistir. Eu sei que algumas são muito antigas e infelizmente algumas a gente não consegue achar, né, o conteúdo aqui no canal ou no YouTube pra gente assistir, mas pelo menos algumas você consegue achar alguns gatos pingados aqui no YouTube para você conseguir assistir, né, para você ir lá ver se você gostou ou se você não gostou. Mas me conta aqui qual dessas versões que vocês mais gostaram. E você chegou até este momento exato do vídeo, muito obrigado. E é claro, até a próxima.